Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019 da Light S.A. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Ana Marta. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2019. Encerramos o ano passado com avanços concretos em nossa agenda de geração de valor e esses resultados ficarão ainda mais claros ao longo de 2020. Em julho, concluímos o follow-on, que foi uma verdadeira reprivatização da Light. Somos hoje uma True Corporation. Estamos avançando com um time profissional e alinhado na agenda de geração de valor e melhoria da governança que anunciamos ao mercado. E evoluindo no caminho certo da geração de resultados sustentáveis, construindo uma trajetória consistente para nos tornarmos uma das melhores empresas de energia do país, a despeito da grande complexidade da nossa área de concessão. Como fato de destaque no ano, em agosto, transitou em julgado o processo referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Com isso, reconhecemos os ganhos relacionados a esta causa no terceiro TRI, seguindo teses jurídicas robustas e a legislação brasileira vigente. Continuamos em entendimentos com a ANEEL para se construir uma solução correta e equilibrada e esperamos que o assunto seja submetido à consulta pública ainda no primeiro semestre deste ano. No último dia 12 de março, a Light pediu a habilitação dos créditos fiscais junto à Receita Federal no valor total de 6 bilhões e 200 milhões de reais, os quais entendemos serem parte da Light e a outra parte a ser repassada a nossos clientes. Em outubro, concluímos a alienação da nossa participação na Renova, liderando o management para focar ainda mais no turnaround da distribuidora, que, como amplamente divulgado ao mercado, é focado em 4 pilares principais: combate à perda de energia, redução das contingências judiciais, redução do PMSO e priorização do CAPEX e liability management. Continuamos ainda com a nossa estratégia de alienação de ativos non-core, dando sequência às vendas de participações em empresas que não temos o controle, como Belo Monte, Guanhães e Paracambi. Neste trimestre, o segundo completo da nossa nova gestão, conseguimos reverter a tendência de piora nos indicadores operacionais, como perdas, contingências e custos gerenciáveis, já conseguindo melhorias substanciais em alguns deles, como, por exemplo, o PMSO da distribuidora. O EBITDA consolidado recorrente atingiu 464 milhões no trimestre, um aumento de 8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No ano, o EBITDA consolidado recorrente atingiu aproximadamente 1,7 bilhão de reais, em linha com o ano passado. Esses resultados excluem itens não recorrentes, tais como a contabilização do PIS/COFINS, a TDD da Renova, que ocorreram no terceiro trimestre de 2019, e o plano de demissão voluntária e a TDD extraordinária, que constituímos agora no quarto trimestre de 2019. No fronte do combate às perdas não técnicas, esse foi mais um trimestre de perdas estáveis, estancando a trajetória de alta do primeiro trimestre de 2019. A equipe responsável pelo combate ao custo de energia começou a ser estruturada em julho e tivemos importantes mudanças na liderança e nos times de campo. Realizamos treinamento e capacitação de equipes, mudamos a forma de contratar serviços de terceiros, primarizamos a força de trabalho para aprimorar o controle ético e aumentar a produtividade e alinhamos a remuneração dos terceirizados à efetiva geração de resultados para a companhia. Dividimos o nosso plano de ação de combate ao custo de energia por regionais, após um diagnóstico detalhado da realidade do problema em cada uma delas. Cada regional conta agora com um centro de gestão de serviços que realiza o acompanhamento real-time das atividades de campo, garantindo maior agilidade e assertividade na tomada de decisão. Temos sido implacáveis com os clientes de renda mais alta que custam energia, sejam eles comerciais ou residenciais, realizando normalizações, muitas delas com apoio da Polícia Civil e amplamente divulgadas na mídia local. Temos atuado também incansavelmente para trazer e manter nossos clientes na formalidade. Temos atuado ainda
na dimensão administrativa das perdas não técnicas, corrigindo erros de medição e atuando nos clientes faturados pela média e pelo mínimo. Estamos realizando CAPEX em troca de medidores antigos, com idade média superior a 45 anos, blindagem de rede naqueles clientes em áreas mais agressivas e também investindo em medição fiscal. Como resultado, as perdas totais sobre a carga FII encerraram o ano no patamar de 26,04%, ante 25,93% no terceiro TRI, ficando praticamente estável, como também no trimestre anterior. Trata-se de importante reversão de tendência, uma vez que a perda total cresceu cerca de 10% no primeiro semestre de 2019 em relação a dezembro de 2018. Considerando o volume de perda total 12 meses, sem considerar a energia retroativa, a REN, no quarto trimestre de 2019, quando comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior, já observamos uma redução de 105 gigawatt-hora, mais do que o dobro da redução apresentada no terceiro TRI, que foi de 52 gigawatt-hora, o que sinaliza reversão de tendência do indicador. Outro indicador que confirma também a melhoria da tendência é o de perdas não técnicas, excluída a cobrança do consumo retroativo, a REN, sobre o mercado de baixa tensão. Nesse indicador, verificamos uma redução de 1 ponto percentual em relação a setembro de 2019. E é a primeira vez nos últimos 2 anos que registramos uma queda tão significativa em um trimestre. Sabemos que uma redução sustentável da perda é pilar fundamental do nosso plano de turnaround e temos convicção de que estamos no caminho certo. Estamos atualmente 6,4 pontos percentuais acima do repasse regulatório de perdas na tarifa, que é de 19,62% da carga FII, conforme parâmetros ajustados no reajuste tarifário de março de 2019. Do lado da arrecadação, mantemos o uso de instrumentos de cobrança, como SMS, corte, negativação, buscando manter a PDD sob controle, ao mesmo tempo em que avançamos no combate às perdas. A taxa de arrecadação no ano continua elevada, sendo atingido 97,6%, em linha com o último trimestre. Todos os setores, incluindo o poder público, têm apresentado boa performance. No quarto trimestre de 2019, após ampla avaliação do nosso contas a receber, levando em conta a expectativa dos recebimentos futuros dos saldos em aberto, decidimos constituir uma PDD não recorrente extraordinária da ordem de 525 milhões de reais na distribuidora. Em dezembro, desconsiderando a provisão referente à realização do contas a receber, a PDD fechou em 1,9% da receita bruta, em linha com o que temos reportado nos últimos trimestres. Espera-se, contudo, que com a incorporação de clientes que hoje estão na informalidade, furtando energia e com a queda das perdas, esse indicador possa apresentar alguma elevação nos próximos trimestres. Estamos também aprimorando a gestão no relacionamento com os clientes, com o objetivo de reduzir as contingências que chegaram a 392 milhões de reais no acumulado do ano, já excluído o plano de emissão voluntária. Revisitamos todas as frentes de relacionamento com os clientes, como call center, ouvidoria, agências, e aprimoramos processos internos para melhorar o atendimento e, assim, evitar a entrada de novos processos. O nosso jurídico está ainda mais próximo das regionais, a fim de atuar conjuntamente com a área comercial na identificação e tratamento das causas raízes das contingências. Com isso, já estamos conseguindo reduzir a entrada de novas demandas judiciais, o que vai se refletir na redução das contingências nos próximos trimestres. No Juizado Especial Civil, JEC, onde estão mais de 45% do valor das contingências, já tivemos uma redução de 20% nas nossas demandas no quarto trimestre de 2019, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Houve também redução no número de reclamações registradas em nossas agências, call centers, ouvidoria, ANEEL, e esses indicadores funcionam como um importante antecedente à judicialização e nos trazem segurança quanto às iniciativas e execução das melhorias na área comercial e a perspectiva de redução nas contingências judiciais. Com relação aos gastos gerenciáveis, hoje temos o PMSO da distribuidora muito próximo ao que temos embutido na tarifa, mas temos que reduzi-lo ainda mais.
Temos atuado em diversas frentes no controle do PMSO, como melhor gestão de materiais e de contratos com terceiros, lançamento de um programa de demissão voluntária, maior sinergia entre as áreas da distribuição, entre a engenharia e a comercial, aumento da produtividade dos times de campo, primarização de equipes com objetivos de aumentar a produtividade e o controle, dentre outras medidas. Com isso, o PMSO da distribuidora no quarto trimestre de 2019 foi 7,3% inferior ao mesmo trimestre do ano passado, mantendo a tendência de queda já observada no terceiro trimestre. Estamos também evoluindo muito na cultura interna de senso de dono, voltada para a conquista de resultados, valorizando os colaboradores com base na meritocracia, segurança e ética, seguindo o exemplo das melhores distribuidoras do país. Com relação aos aspectos financeiros, a nossa dívida líquida EBITDA no quarto TRI manteve-se estável, em 2,98 vezes, abaixo do limite de covenant de 3,75 vezes estabelecido na maioria dos nossos contratos de dívida. A dívida líquida consolidada da Light encerrou o quarto trimestre de 2019 em 6,7 bilhões, 1,2 bilhão menor que em 2018, e com uma posição de caixa robusta, de 1,7 bilhão, mais do que suficiente para fazer frente aos vencimentos do ano de 2020. Essa redução foi possibilitada pelo recebimento dos mais de 1,8 bilhão de reais de follow-on, que fortaleceram o caixa da companhia e que também viabilizou a estratégia de liability management que estamos implementando. Nesse sentido, nossa área financeira, sob a liderança do Roberto Barroso, está realizando uma série de iniciativas planejadas e estruturadas com o objetivo de melhorar o perfil e reduzir o custo da dívida da Light. Dentre elas, gostaria de destacar as transações concluídas no quarto trimestre do ano passado. A primeira delas foi o resgate antecipado de 35% dos bônus emitidos pela Light César e pela Light Energia, no valor total de 210 milhões de dólares. Também realizamos a amortização antecipada de empréstimo da Light César com o BNDES, no valor de aproximadamente 293 milhões de reais. E captamos 1 bilhão por meio da emissão de debêntures e notas promissórias pela Light César. Com relação aos indicadores de qualidade, DEC-TEC, a Light continua entregando ótimos resultados, estando hoje entre as 6 melhores empresas do país, a despeito da enorme complexidade da nossa área de concessão. No ano, o DEC fechou em 7,77 horas e o FEC em 4,31 vezes. Como esperávamos, cumprimos os limites regulatórios do ano. No último dia 10 de março, terça-feira dessa semana, a ANEEL aprovou o reajuste anual das tarifas da Light César, que passará a ser aplicado a partir agora do dia 15 de março. O aumento médio para os consumidores será de 6,21%, e os pontos mais relevantes do reajuste foram redução de 2,47% dos encargos setoriais, devido ao pagamento da CDE da conta CR, acréscimo de 2,77% do custo de compra de energia, em especial por conta dos contratos de Itaipu e Norte Fluminense, que são atrelados ao dólar, aumento de 4,11% nos itens financeiros para repasse de custos suportados pela Light no último ano, sem a devida cobertura tarifária, e o reajuste da parcela B, que cobre os custos e remunera os investimentos da Light, foi de 4,53%, acima da inflação registrada no período, que foi de 3,94%. Adicionalmente, a ANEEL aprovou também nessa semana o novo lote regulatório do regulatório válido para todas as distribuidoras, e esse lote passará a vigorar para a Light a partir da próxima revisão tarifária, que ocorrerá em março de 2022. O valor para 2019 ficou em 7,78%, em comparação com 7,17% inicialmente divulgados pelo regulador. No nosso segmento de geração, os resultados continuam sólidos e superaram os do ano passado. O acompanhamento semanal da exposição ao GSF permitiu na geradora uma melhor estratégia na compra de energia para a mitigação do risco hidrológico. O EBITDA do quarto trimestre foi de 109 milhões de reais, 26 milhões acima do mesmo período do ano anterior. No ano, o EBITDA da geradora fechou em 542 milhões de reais,
contribuindo para o resultado consolidado de forma significativa. Houve um aumento de mais de 40% em relação a 2018, quando falamos de EBITDA da geradora. Importante atualizar o mercado também quanto às evoluções da questão do GSF. No último dia 10 de março, terça-feira, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto de lei 3975. Segundo os termos desse projeto de lei, as geradoras terão que quitar os seus débitos junto à CCE, assim que aprovado pelo plenário do Senado e regulamentado pela ANEEL, e terão suas concessões prorrogadas por até 24 meses. Agora vou passar a palavra para o Barroso, nosso diretor de Finanças, que vai apresentar em maiores detalhes os nossos resultados do quarto trimestre de 2019. E no final vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Vamos lá, Barroso. Obrigado, Ana Marta. Boa tarde a todos. Começando pelo slide número 2 da apresentação, tivemos uma redução da carga fio nesse quarto trimestre de 2019, acompanhada também pela redução do mercado faturado. Destaque que a redução da carga fio foi de 1,6% nesse trimestre e a redução do mercado faturado foi de 2,2%, sendo que se excluirmos a REN menor faturada no quarto trimestre de 2019, a redução do mercado faturado teria sido de 0,7%, o que representa uma redução das perdas de energia, excluindo o faturamento da REN. Quando a gente olha no acumulado do ano, a carga fio subiu 1,4%, muito em linha com o crescimento do mercado da Light nos últimos anos, e o mercado faturado caiu 1,3%. Se excluirmos a REN no mercado faturado, ele subiu 0,4%, um gap aí de 1 ponto percentual, que representa a elevação nas perdas de energia ocorridas ao longo do ano de 2019, principalmente no primeiro semestre, como já mencionado pela Ana Marta. Passando para o slide número 3, a gente observa essa estabilização das perdas ocorridas no segundo semestre de 2019, sendo que, quando a gente exclui a REN, as perdas caíram de 26,76 perda total sobre carga fio para 26,60 no quarto TRI de 2019. Observando o volume em gigawatts, as perdas caíram 52 gigas sem a REN no terceiro TRI de 2019 e 105 gigas no quarto TRI de 2019. Observando também o indicador à direita, a evolução da perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão, a gente observa uma estabilização no indicador com a REN de 51,86% para 52,05% no quarto TRI de 2019 e observa também uma redução já de 1 ponto percentual de 55,42% para 54,42% na perda não técnica sobre o mercado BT, excluindo a REN. Passando para o slide número 4, a gente observa que a gente reduziu o volume de REN faturada nos últimos trimestres, fechamos os últimos 12 meses com 209 gigas de REN líquida faturada no ano de 2019 e observamos um incremento na parcela faturada da incorporação de energia. Como a gente pode observar, nos 4 trimestres de 2019, a gente observa a evolução no primeiro TRI de 21 gigas, no segundo TRI 30 gigas de incorporação de energia, no terceiro TRI 50 gigas e já no quarto TRI 186 gigas, alinhada com o nosso novo plano de combate às perdas, que vai focar muito mais em incorporação de energia do que em recuperação de energia. Quando a gente observa o gráfico à direita, a gente tem a PCLD sobre ROB, como já mencionado pela Ana Marta, fizemos uma reavaliação do nosso contas a receber inteiro em aberto de 2019 e decidimos por fazer uma provisão extraordinária e adicional de 525 milhões. Excluindo essa provisão adicional, ficamos muito em linha com o percentual reportado nos últimos 3 trimestres, da ordem de 1,8%. Fechamos o ano com 1,9% de PDD recorrente sobre a receita bruta. Passando para o slide número 5, temos os 2 gráficos da evolução
do nosso desempenho operacional, tanto na duração das interrupções de energia, como na frequência das interrupções. Tínhamos a meta de chegar ao DEC de 8h23 horas ao final do ano. Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro semestre, em função das intempéries na nossa área de concessão, mas conseguimos sim fechar o ano muito bem, com 7,77 horas, 5,6% abaixo da meta imposta pelo regulador. Em relação ao FEC, ficamos o ano inteiro bem dentro da meta do regulador. A meta era de 5,72 vezes de interrupções, fechamos com 4,31 vezes, quase 25% melhor do que a meta estabelecida pelo regulador. Passando para o slide número 6, temos o breakdown da evolução do EBITDA do quarto TRI de 2018, comparado com o EBITDA recorrente do quarto TRI de 2019. Tivemos um incremento de quase 8% nesse período, 34 milhões de evolução de EBITDA recorrente. Quando a gente abre linha a linha, a gente observa uma evolução de aproximadamente 620 milhões de aumento em provisões, principalmente pela PCLD extraordinária de 525 milhões e também pela provisão de 21 milhões relacionada ao plano de demissão voluntária que implementamos no final do ano passado. Observando o PMSO, gostaria de destacar que no primeiro semestre de 2019, tivemos uma evolução nos 2 primeiros trimestres de 2019, mas tivemos uma queda bem expressiva no PMSO da distribuidora, que são os custos que temos gestão e focamos com o aumento de primarização, com redução efetiva do custo de serviços de terceiros pelo aumento da produtividade que estamos obtendo com equipe própria e multidisciplinar, envolvendo uma junção aí da área de engenharia para a comercial da Light. Passando para o slide número 7, temos também uma redução de novas entradas de processos contra a companhia. Essa redução de entradas de processos a gente consegue observar, como destacado também no release da companhia, em todos os segmentos, tanto no call center, como na ouvidoria, nas agências da Light e também na própria ANEEL. E isso se refletiu no judiciário com uma redução de mais de 20% nesses indicadores de antecedentes, bem como também nas disputas judiciais. Tivemos uma evolução muito grande ao longo do ano de 2019, principalmente de JEC nos primeiros 3 trimestres de 2019, mas já no quarto trimestre fechamos praticamente em linha com a provisão de JEC do quarto trimestre do ano anterior. Tivemos também um complemento de multa de um auto de infração da ANEEL, que está para ser julgado agora na diretoria relacionada a processos comerciais de 2017. Passando para o slide número 8, temos a evolução por segmento do EBITDA, o EBITDA do quarto TRI de 2018, comparado com o EBITDA recorrente do quarto TRI de 2019, a gente apresenta o breakdown dos 34 milhões de incremento que tivemos por segmento. Se a gente observar na distribuidora, tivemos 511 milhões de EBITDA a menor nesse ano, comparado com o quarto TRI do ano passado, mas quando a gente exclui os itens não recorrentes, que foram todos na distribuidora, tivemos um aumento de 35 milhões, já um reflexo da melhoria do PMSO da distribuidora, principalmente. Tivemos também, como já destacado pela Ana Marta, uma melhoria no EBITDA da Light Energia e uma pequena redução no EBITDA da Light Com, que é a comercializadora, em função de um ganho específico em um contrato no quarto TRI de 2018. Passando para o slide número 9, temos a evolução do resultado líquido do quarto TRI de 2018 para o quarto TRI de 2019. Essa evolução, a gente tem o impacto do resultado financeiro, principalmente devido à marcação do MTN do swap
relacionado aos instrumentos de dívida em moeda estrangeira, a Light tem uma proteção completa à exposição cambial, tanto para a principal quanto para os juros, e sofremos apenas com a marcação a mercado trimestre após trimestre. No ano, tivemos um ganho de marcação a mercado em 2019, mas no quarto trimestre específico, essa marcação a mercado ela foi negativa. E também tivemos no quarto trimestre de 2019 custo com pré-pagamento de dívidas, uma vez que a gente pré-pagou as dívidas mais caras que a companhia tinha nesse quarto trimestre de 2019. Passando para o slide número 10, temos a fotografia do perfil de dívida da companhia. Fechamos o 31 de dezembro de 2019 com caixa da ordem de 1,7 bilhão de reais, número 400 milhões superior ao total de amortizações que temos vincendas em 2020. Em termos de alavancagem, ficamos praticamente flat. Fechamos o terceiro TRI com 3 vezes dívida líquida EBITDA e fechamos o quarto TRI com 2,98 vezes dívida líquida EBITDA. Bem confortável em relação aos limites junto aos nossos contratos de dívida, que a maioria deles é de 3,75 vezes. Gostaria de destacar o pré-pagamento de 35% dos bondes, cujo vencimento é em 2023. Então, tinha uma curva, uma torre de amortização muito relevante em 2023 e agora a gente deixou a torre de amortização mais homogênea entre os próximos anos. Fizemos duas emissões que totalizaram R$1 bilhão no quarto TRI e continuamos atentos a janelas de oportunidades de mercado, não só de mercado de capitais, como também estamos estudando junto aos bancos parceiros da companhia, novas linhas de crédito para a gente seguir esse trabalho de alongamento de dívida com redução de custo financeiro da companhia, como a gente pode observar no gráfico à direita inferior, que temos conseguido, trimestre após trimestre, reduzir o custo médio dos últimos 12 meses de dívida, tanto no nominal como no custo real da dívida. Encerramos aqui a parte da apresentação e abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Marcelo Sá, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas. Acho que a primeira, falando um pouco de perda. Vocês mostram no índice, né, que a perda total ficou flat quando compara com o trimestre anterior, mas uma queda grande aí na perda não técnica. Mas também nos vídeos vocês explicam que teve alguma mudança na metodologia de perda técnica. E como a perda não técnica ela é calculada por diferença, eu entendo talvez que a melhora da perda não técnica seja mais gerada pela metodologia da perda técnica. Então eu queria, na verdade, que vocês comentassem esse ponto, explicar o que teve de mudança, eventualmente, de metodologia na perda técnica. Essa é a primeira pergunta. Obrigada, Marcelo. A gente, como comentou ali logo na abertura, o nosso resultado de perda, ele vem sendo apresentado para o mercado de forma sustentável e de forma recorrente. A gente não vai fazer nenhum tipo de mudança em critério. A nossa perda técnica ela é calculada por um software chamado PERTEC, que é o mesmo software que é utilizado pela própria ANEEL, quando ela vai fazer a definição do patamar de perdas técnicas. Então, isso foi resultado efetivo do trabalho realizado aqui desde a nossa chegada, tá? E se por acaso, ao longo do tempo, a gente sentir necessário fazer alguma mudança de critério, a gente vai deixar isso super transparente para o mercado, mas não é a nossa intenção, tá? Então, na verdade, não teve nenhuma mudança na perda técnica. Eu tinha ficado com a impressão pelo vídeo que tinha tido alguma mudança, mas entendi, está claro.
E aí a próxima pergunta em relação à parte de parcelamentos, né, quando a gente olha a conta de recebível, ainda tem 1,4 bi de parcelamento, dos quais 600 milhões de reais foram provisionados. Então você ainda tem algo na casa de 800 milhões aí de recebível não provisionado. E aí eu queria fazer uma pergunta mais para entender a expectativa da empresa olhando para frente, né? Se agora com esse write-off que vocês fizeram de 500 milhões, se de fato não vai ter write-offs futuros, assim, na visão de vocês, e se vocês estão confiantes que esse número de 800 milhões de recebível líquido, de fato, vocês vão receber. Obrigado. Obrigada, Marcelo. É até uma excelente oportunidade a gente falar para todo mundo que essa nossa constituição de PDD extraordinária é um evento one-off, ou seja, vai acontecer agora e daqui para frente não vai acontecer mais. É importante ressaltar que nesse parcelamento aí que você mencionou, que realmente remanesce com a companhia, você tem grandes clientes aí, como Prefeitura do Rio, como Supervia, que estão pagando em dia. E os remanescentes, a gente está observando que esse patamar de PDD tem sido consistente com o patamar de pagamento das faturas. Então, nós, como o Barroso mencionou, fizemos um estudo bastante abrangente, todo o nosso contas a receber, e esse valor aí que a gente fez, que é um valor alto, né, de 125 milhões de PDD extraordinária, ele é um evento que aconteceu no quarto TRI, e a nossa expectativa é que nos próximos trimestres tenha realmente uma PDD em níveis limpos, ou seja, pode ser até que ela suba um pouquinho, porque quando você está combatendo perda e trazendo para a formalidade clientes que não estavam pagando, pode ser que a PDD sobre a ROB suba um pouquinho, mas vai ser um número limpo, sem novos não recorrentes, sem novos eventos extraordinários, tá? Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de passar a palavra para a senhora Ana Marta para suas últimas considerações. Senhora Ana Marta, prossiga com suas últimas considerações. Eu queria agradecer muito a presença de todos na nossa teleconferência, nesse dia aí turbulento do mercado, e queria reiterar que a Light hoje é uma empresa que reúne todas as condições de entregar trimestre após trimestre os resultados que estão previstos no nosso plano de turnaround. Somos uma corporação privada, focada em resultados e preparada para enfrentar os desafios da nossa área de concessão. Mantemos o nosso compromisso de aprimorar cada vez mais a nossa governança corporativa e a transparência no relacionamento com os investidores, clientes e stakeholders em geral. Nossa equipe de RI fica à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Obrigada. A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019 da Light está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Tenham uma boa tarde.